meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estamos aqui mais uma vez para lhes trazer algumas informações sobre os processos desta feita de nacionalização para aqueles que têm possibilidades. Os filhos de portugueses, os netos e os bisnetos de portugueses. Hoje nós estaremos tratando especificamente de um caso relacionado a bisneto de português. Nós iremos fazer aqui uma avaliação, passo a passo, bem tranquila, bem descrita. O vídeo talvez se torne um pouco demorado, mas da forma eu acho que como nós colocamos isto aqui, vai ser fácil de você entender como deve ser feito e quem tem direito e quais os passos para se chegar a isto. Mas antes, não se esqueça, inscrevam-se em nosso canal, deem o like aos nossos vídeos e, muito importante, marquem o sininho para que a cada novo material postado, a cada novo vídeo colocado no canal, os senhores sejam automaticamente informados de que este material está disponível. Então, como dissemos, nós iremos hoje falar da nacionalidade para bisnetos de portugueses. Mas antes de entrarmos no assunto, vamos rodar a nossa vinheta. Então, meus senhores, cá nós estamos. Cidadania portuguesa para bisnetos. Ela é possível? Claro que é possível. Tudo é possível dentro daquilo que determina a lei, dentro daquilo que está nas regras, dentro daquilo que foi previamente estabelecido pelo Estado português. Então nós vamos analisar hoje aqui um caso para bisnetos, tá? Nós vamos partir do seguinte exemplo. O senhor Antônio é um cidadão português. O Joaquim é filho do seu Antônio, do português. O seu Manuel é neto do português, do senhor Antônio. E a Fernanda vem ser a bisneta do senhor Antônio, que é o português. E no caso é a Fernanda a interessada em obter a nacionalidade portuguesa. Então, no exemplo que a gente vai analisar nesse exercício aqui, nós temos que a senhora Fernanda, que é a bisneta do português, é a nossa cliente, e é ela que está interessada em obter esta nacionalidade. Então, nós temos aqui três situações que nós precisamos analisar, ou seja, três hipóteses de chegarmos até esta nacionalidade portuguesa para a senhora Fernanda. Na primeira hipótese que nós vamos analisar, é a seguinte: o avô da interessada, o senhor Joaquim, e pai da interessada, Fernanda, o Manuel, estão vivos. Portanto, o bisavô, aqui em cima, o português, o Antônio, este é falecido. Mas o Joaquim e o Manuel, que são diretamente ligados ao senhor Antônio, porque o Joaquim é filho, o Manuel é neto, e a Fernanda quem está pedindo esta nacionalidade. Então vamos ver aqui, nesta situação em que o avô da interessada, o Joaquim, e o pai da interessada, Fernanda, o senhor Manuel, estão vivos. Nesta situação em que o senhor Joaquim, filho, e o senhor Manuel, neto do cidadão português, também estão interessados em obter a nacionalidade portuguesa, o processo se desenvolve em três etapas distintas. Vamos ver a primeira etapa. O primeiro pedido, neste caso, está relacionado diretamente com a nacionalidade do seu Joaquim, que é o filho do português. Ele, então, vai ingressar com o pedido, vai apresentar todos os documentos e a nacionalidade vai ser concedida para ele. Por quê? Porque ele é filho, não é? Então, na segunda etapa desta primeira hipótese, em que os antecedentes estão vivos, nós vamos considerar, então, que o seu Joaquim, que vem a ser o bisavô da Fernanda, agora já recebeu a nacionalidade dele. Nós já resolvemos isso aqui na primeira etapa. Então, o que acontece a seguir? Já que ele tem a nacionalidade, que foi atribuída a ele, reconhecida como sendo filho do português senhor Antônio, Joaquim agora está em condições de fazer o quê? De transmitir a nacionalidade para o senhor Manuel, que também terá o seu pedido concedido. Então, vamos lá.
O Antônio é português, o Joaquim entrou com o pedido de nacionalidade do Antônio. Pelo fato de ser filho, ele recebeu. Foi a primeira fase. Na segunda fase, o Manuel entra com o pedido. Contra quem? Ele entra contra o Joaquim. Agora, Joaquim, na primeira etapa, já recebeu. Aqui recebe o Manuel, que vem ser neto do português. E na terceira e última etapa desta hipótese, em que o avô e o pai estão vivos, vejamos assim. Diante dos dois procedimentos anteriores, temos então que o senhor Manuel, neto do português, tendo agora adquirido a nacionalidade porque seu pai, o senhor Joaquim, transmitiu a nacionalidade adquirida de Antônio, que era o português, poderá então a senhora Fernanda, bisneta de Manuel, o português, obter a sua nacionalidade. Então vejam, quando nós temos a etapa, né, do filho do português, do neto do português e do bisneto do português, estes três aqui estão vivos. Esses três aqui, ou seja, a Fernanda é a interessada, o Manuel é o neto do português e o Joaquim é o filho. Pedindo um por um, nós chegamos até o interessado. Então esta é a melhor hipótese, é a melhor situação, porque um transmite ao outro a nacionalidade e no final, a Fernanda, que é a última, que é a bisneta, também pode passar esta nacionalidade para os seus. Porque ela é uma nacionalidade que nós determinamos e nós denominamos ela como sendo uma originária, ou seja, ela passa de geração em geração. Aí nós temos aqui a segunda hipótese. A segunda hipótese, o Joaquim, que é o avô da interessada, é falecido. Mas o senhor Manuel, que é o pai da interessada, ele está vivo. Como se proceder neste caso aqui? Nesta hipótese, o senhor Joaquim, filho do Antônio, que é o português, já veio a falecer, mas o seu filho, o senhor Manuel, pai da interessada, ainda está vivo e possui vínculos, isto aqui é importante, com a comunidade portuguesa e, portanto, poderá adquirir a sua nacionalidade. Vejam, quando falta um elo de ligação aqui, ou seja, um deles veio a falecer, nós precisamos então demonstrar vínculos à comunidade portuguesa. E isto vai se dar então da seguinte maneira. Primeira etapa, na situação, o senhor Manuel, que é o pai da interessada, deverá fazer o pedido como sendo neto do português e demonstra tal relação juntando os documentos de praxe, além de, neste caso, juntar os documentos que comprovem que ele possui o quê? Vínculos com a comunidade portuguesa. Se ele consegue demonstrar este vínculo, a nacionalidade dele vai ser deferida, não vai ter nenhum problema. E, por conseguinte, nós vamos chegar diretamente à segunda etapa e última desta hipótese, em que o Manuel, pai da interessada, por ter obtido a nacionalidade, pois conseguiu provar ser o neto do português e conseguiu comprovar os vínculos com a comunidade portuguesa, deixam ele na condição de quê? De passar a nacionalidade para a sua filha. Então, neste segundo exemplo aqui, em que um deles, no caso o avô, é falecido, o que acontece? Nós não temos 3 etapas, nós temos apenas 2. Agora, de toda maneira, como na primeira hipótese e como na segunda, uma coisa aqui tem que ficar clara. A Fernanda, que é a interessada, que é a bisneta, o que ela faz? Ela adquire a nacionalidade dela sempre como sendo filha. Por quê? Porque transmite de geração em geração. Ela nunca entrou com um pedido direto como se fosse bisneta. Ela sempre entrou e sempre recebeu a cidadania. Por quê? Ela é filha de um cidadão português. Agora vamos para a terceira e última hipótese. Nesta terceira hipótese que apresentamos, o pai da interessada, o senhor Manuel, é falecido. Mas o avô, o senhor Joaquim, este ainda está vivo. Esta é a terceira possibilidade. Também aqui nós vamos passar por 2 etapas. Na primeira etapa, nesta situação, o senhor Joaquim, que é o avô da interessada, ingressa com o pedido de nacionalidade, visto ser filho do senhor Antônio, que é português. E, portanto, tem seu pedido concedido
e vai se tornar um cidadão português, bem tranquilamente. Por quê? Porque ele é filho direto. Não é? O Joaquim é o avô e o Antônio é o português. Então o Joaquim é filho do Antônio, ele consegue tranquilamente esta nacionalidade. Agora, na segunda etapa desta terceira hipótese, vamos lá. A interessada quem é? É a Fernanda. Ela ingressa com o seu pedido de nacionalidade, mas tem um detalhe. Desta feita por quê? Porque ela é neta do senhor Joaquim, que conforme demonstrado na primeira etapa dessa hipótese, adquiriu a nacionalidade portuguesa. De toda maneira, a interessada, que é quem? A Fernanda, para obter a sua nacionalidade, terá, dentro das provas a serem apresentadas, que comprovar também que desta vez ela tem vínculos com a comunidade portuguesa. Portanto, muda um pouquinho. Aqui quem tem que demonstrar o vínculo é a Fernanda. No caso anterior, não era a Fernanda recebia direto. Por quê? Porque ela recebia do pai. Então, esta é a diferença entre a segunda e a terceira hipótese. Mas vamos lá. Temos então nessa hipótese que a interessada, Fernanda, obteve a sua cidadania portuguesa pelo fato do quê? De ser neta de um cidadão português e não como bisneta. Esta é a situação que se apresenta para esses três casos, para essas três hipóteses que nós temos no caso de um requerimento de cidadania de um bisneto de um português. Existem vários caminhos a se seguir. O único caso em que ela entra com um pedido pelo fato de ser neta é aquele da última hipótese, da terceira hipótese. Né? Nos demais casos, em que o pai dela sempre está presente, ela vai sempre receber a cidadania por transmissão direta, por originariedade. Ou seja, ela nunca entrou com um pedido por ser bisneta. Ela vai ser filha na primeira hipótese, filha na segunda hipótese e neta na terceira hipótese. Em que pese que pela escala hierárquica ela é uma bisneta. A gente espera que desta forma, com estes esclarecimentos, os senhores consigam, de alguma maneira, interpretar isto e entenderem, eu acredito que está bem fácil, né, como funciona, quais as possibilidades. Com relação aos documentos, o que significa, na realidade, um vínculo com a comunidade portuguesa, existem N hipóteses que devem ser analisadas e que podem ser colocadas em questão. Então, isto é uma situação que nós não podemos aqui discutir no vídeo. Mas se os senhores se enquadram neste tipo de situação, entrem em contato, a gente está à disposição, a gente manda os formulários para os senhores preencherem com todas as informações de seus antepassados, para que a gente possa fazer uma análise destas informações. Isto a gente faz através de uma videoconferência e, em seguida, se houver então interesse, damos então prosseguimento ao seu processo de nacionalidade portuguesa. Nós vamos deixar à disposição dos senhores, na página que nós colocaremos na descrição do vídeo, nós vamos deixar este material que está aqui apresentado lá na página, para que os senhores possam acessar e ter informação em mãos. E assim entenderem e conseguirem compreender de que maneira é trabalhada esta situação da nacionalidade portuguesa. Sendo que tínhamos, para o momento, a gente agradece a atenção dos senhores e lembra mais uma vez, inscrevam-se em nosso canal, deem o like aos nossos vídeos, isso é muito importante porque qualifica o nosso canal melhor na posição do YouTube, vai qualificando e a gente vai subindo e vai ficando mais fácil das pessoas encontrarem o nosso canal e os nossos conteúdos. E também não deixem de anotar o sininho, porque afinal de contas é através do sininho que os senhores são avisados a cada material que nós postamos aqui em nosso canal. Desejamos a todos muito boa sorte, muito sucesso e até a próxima.